Irmãos, bom dia. Eu quero convidar vocês a irem comigo a 1 João, capítulo 3, do verso 19 até o verso 24, será o texto que nós vamos estar estudando nessa manhã. Primeiro João capítulo 3, do verso 19 até o verso 24. Enquanto os irmãos terminam de abrir a Escritura, nós vamos orar ao Senhor, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer porque estamos na sua presença enquanto igreja nessa manhã. É um privilégio, Senhor, é uma grande oportunidade. E por isso nós pedimos ao Senhor para que nos ajude a tirar todo o proveito possível dessa oportunidade. Que estejamos com o entendimento e o coração prontos a, como discípulos de Jesus, ter aprendizado edificante para a vida. Nos ensine e nos guie, no nome do seu Filho Jesus, Pai, para a sua glória. Amém e amém. Eu vou ler aqui o trecho, e em seguida nós vamos prosseguir com a nossa aula. Diz o seguinte: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante deles tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Quando a gente pega ali o começo do capítulo 2 e o final do capítulo 3, a imagem que a gente tem aqui do que João está fazendo é de um tribunal. E eu vou explicar para vocês a razão disso. Se vocês olharem o começo do capítulo 2, vocês vão ver o seguinte: na parte B do versículo 1, mas se alguém pecar, temos advogado, ok? Advogado, gente, inevitavelmente vai lembrar a gente de um tribunal em algum nível, entendeu? Alguém fazendo uma defesa pela outra pessoa ali, para que ela possa se safar e não ser julgada. E aqui, a partir do versículo 20 e 21, ele vai usar a expressão de acusação, a consciência nos acusar. Acredito que a metáfora de julgamento na Bíblia, ou de tribunal, ela aparece de muitas formas. Você consegue lembrar de alguma maneira onde a metáfora do julgamento, do tribunal, aparece na Bíblia ou na teologia de alguma forma? Você consegue lembrar em algum nível disso aqui? Vamos lá, gente. Sei que são 70 pessoas, mas vou fazer o máximo possível para que isso pareça uma classe, tá bom? Romanos 5:1, justificados diante de Deus. Boa lembrança, Cláudio. Então, fala sobre a nossa absolvição, né? Estamos diante do tribunal, mas somos réus, mas que são livres da culpa ali. Igor. Poxa, muito bom, cara. Muito bom também. Nem tinha pensado nessa possibilidade, mas muito bom. Isaías capítulo 1 ali tem um cenário de julgamento ali. Muito bom. Mais alguém pensa em algum cenário de julgamento, de tribunal? Qual? Apocalipse, né? Ali no finalzinho, o grande trono branco, né? Aquela visão tenebrosa. Mateus capítulo 25, na vinda, né? Na segunda vinda de Cristo ali sendo mencionada no trecho. Então, existem diversas imagens. Frequentemente a imagem aparece, como a imagem mencionada pelos irmãos aqui, em Mateus 25 e Apocalipse ali no capítulo 21, 20, 19, por ali, sobre o grande trono branco. Então, nós temos a figura de Deus julgando e a humanidade como réu nesse caso. Nós temos também, dentro da imagem bíblica nesse aspecto, nós temos, vamos lá, a discussão filosófica, por exemplo, ou teológica da Teodiceia, onde Deus é colocado pelos homens no banco dos réus nesse sentido. Também é uma metáfora que existe na filosofia e na teologia acerca do julgamento nesse aspecto. Mas aqui, nesse trecho que a gente está estudando, é interessante que João coloca da seguinte maneira: João coloca alguém no banco dos réus, pode ser você, pode ser eu nesse caso, e quem está fazendo a acusação aqui é o coração. Vocês conseguiram perceber? Se o coração nos acusar. Então, a imagem que se tem do tribunal aqui é de um coração acusando alguém de determinadas culpas, fazendo alguém réu que deve ser
julgado. Essa é uma metáfora nova na Bíblia, em dado nível para mim, assim. Ninguém coloca na Bíblia isso com tanta especificidade nesse aspecto. E é nesse caminho que João vai prosseguir. Eu tracei alguns objetivos que eu gostaria que nós tivéssemos de estudo. Alguns objetivos específicos, como compreender o significado de coração na perícope. O que significa a ideia de coração aqui? Entender como não ser acusado pelo coração e compreender a relação entre obediência e oração, que nós vamos ver mais adiante ali do versículo 22 ao verso 23. Eu gostaria que nós hoje tivéssemos aqui uma tarefa hermenêutica. Que seria uma tarefa hermenêutica? Hermenêutica fala a respeito da interpretação bíblica, daquilo que é necessário em termos metodológicos para que a gente chegue ao significado do texto. Por isso, haverão 3 momentos na nossa aula que eu vou colocar uma discussão do texto para que a gente possa, digamos, avaliar o significado. Eu acho que é um movimento importante para que a gente faça aqui. Algumas semanas atrás eu conversei com algumas pessoas acerca de interpretação bíblica e eu tenho algumas filosofias particulares sobre isso. Não é nada herético não, tá bom? Nada absurdo não. Mas eu creio que a Bíblia é um livro inerrante, infalível, inspirado por Deus. Você crê assim também? Se não crê, é herege, irmão. Não tem como. Tá? É isso, a Bíblia é o livro inerrante, a palavra de Deus inspirada. Mas a minha interpretação do texto não. A minha interpretação do texto não é infalível, não é inerrante, não é inspirada. Por isso ela pode falhar em dado nível, ela pode cometer alguns erros. Por isso é importante que nós possamos nos tornar bons intérpretes bíblicos para que a gente tenha precisão quando nos aproximarmos do texto bíblico. Eu quero começar essa abordagem de interpretação com vocês com algumas perguntas indutivas. Eu geralmente faço isso em algumas aulas, que é bom para que a gente tenha um certo senso crítico sobre o texto. Claro, não é aquela crítica lá do século XVIII ou algo parecido, não, tá? A crítica é cristã, você pressupõe que o texto está falando a verdade aqui. Eu coloquei algumas perguntas indutivas. Eu gostaria que nós tivéssemos 5 minutos para poder lidar com essas perguntas, individualmente mesmo, tá bom? As perguntas são: quais são as palavras repetidas do texto? Quais são as palavras teológicas? Existe algum outro trecho da Escritura que esclarece o significado dessa passagem? Existe algum conceito na passagem que soa estranha? E depois, qual é a ideia central do texto? Tá bom? Vou dar 5 minutos aos irmãos para que vocês possam fazer esse movimento aqui. Quais são as palavras teológicas? Esse é um pouco mais difícil nesse trecho. Ok, filho, mandamento, alguém falou crer, né? Mas qual? Igor, você disse qual? Espírito também, muito bom, bem colocado. É importante entender palavras teológicas porque elas têm um significado um pouco mais profundo que as outras palavras mais comuns do texto. Diga. Seria basicamente essa ideia mesmo. Ou seja, são palavras que têm determinado significado um pouco mais abrangente ou profundo em determinado autor bíblico. Por exemplo, Paulo vai usar muito santificação, justificação, plenitude dos tempos, essa era. Paulo usa muitas expressões, e são palavras teológicas, que têm um significado teológico, por assim dizer, que comunica algo sobre verdade e doutrinas cristãs. Nesse caso aqui, algumas expressões como mandamento, como o filho, vocês podem perceber que estão com letra maiúscula aqui, o filho nesse sentido. Então, mandamento, filho, espírito. Acredito que a expressão coração, por algumas razões pelo qual eu vou explicar para vocês, também tem um sentido teológico mais abrangente. Então, seria mais ou menos nessa ideia. Existe algum outro trecho da Escritura que esclarece o significado dessa passagem? Deuteronômio 6, do versículo 1 ao 9. Qual a ideia do texto, assim, geral, assim, de Deuteronômio? Ok, faz sentido, faz sentido. Mais alguém? Vitor? Tá. Eu vou entender melhor a relação um pouco mais para frente, mas deve ter alguma que eu não percebi. Show, show. Excelente, mas essa tentativa é muito boa. Olivia? Muito bom, muito preciso, muito bom mesmo. Diego?
Pô, tu adiantou minha exposição, cara. Vamos pular aqui, gente. Muito bom, muito bom. Foi muito preciso. Tão preciso que realmente foi no ponto que eu ia chegar. Mas já chegou, gente. É isso aí mesmo, já está entregue. Mas é isso aí, muito obrigado. Mais alguém? Alguém? Pan? Muito bom, muito bom. Caio, vou fechar no Caio aqui para passar para outras perguntas. Sim, muito bom também. Inclusive o capítulo 15 ali vai ser muito importante nesse aspecto. Uma sugestão que geralmente dou para as pessoas é para que o primeiro movimento delas, as pessoas acertaram bem aqui, mas o primeiro movimento delas em relação a ver passagens paralelas que seja do mesmo autor bíblico. Talvez em 2ª e 3ª João, no Evangelho de João, porque isso dá um pouco mais precisão de significado. Algum conceito na passagem soa estranho? Algo que você olha ali, cara, isso não faz muito sentido para mim. Tiveram essa impressão em algum nível, em algum momento? É diferente, né? A gente não vê isso de forma tão comum assim na Escritura. Mais alguém? Ok. Qual a ideia central do texto? O que vocês acreditam que resume bem o texto, assim, em poucas palavras, não é para escrever um textão, mas é basicamente uma ideia assim, objetiva que comunica a ideia principal do texto. Ok, interessante. Mais alguém? Se você crê em Cristo, você está em paz. Um bom resumo, Cláudio. Realmente, funciona. Vamos lá. Eu coloquei aqui da seguinte maneira, ideia central do texto. Por serem livres da condenação, cristãos devem se aproximar de Deus com paz de consciência e orar com a certeza de serem ouvidos. Isso comunica bem a ideia principal do texto aqui. Todo movimento de exposição bíblica, todo movimento de estudo bíblico precisa captar a ideia principal, que é daí que a gente consegue expandir um pouco mais o significado. Mas eu gostaria de entrar com vocês aqui no significado de coração, e aí eu vou dar um panorama geral bíblico até entrar aqui no que João está querendo dizer. Vou tentar ser o máximo objetivo possível. Mas, geralmente, no nosso tempo, quando as pessoas falam acerca de coração, elas falam bastante sobre sentimento ou afeição. Então, quando alguém chega para você e fala o seguinte, você mora no meu coração, o que a pessoa está querendo dizer para você? Oi? Que ela te ama, mas no sentido de que eu tenho afeição por você, eu tenho sentimentos fortes por você ou algo parecido com isso. Risquei você do meu coração, ou seja, não sinto mais nada por você, não quero proximidade ou algo parecido. Mas, em termos gerais, a gente interpreta coração como sentimento em algum nível. E não que isso não possa ter uma parcela de verdade, mas é uma redução extremamente complicada nesse sentido. A Bíblia ela é um pouco mais abrangente nesse aspecto. Por exemplo, a expressão em hebraico, no Antigo Testamento, usado para coração, é leb ou lebab, e ela tinha um sentido de profundidade. Inclusive, ela é usada constantemente no Antigo Testamento, não para se referir ao coração, mas à profundeza dos mares. Então, o lebab dos mares, por assim dizer. Ou seja, coração, ou a expressão lebab aqui no Antigo Testamento, carrega essa ideia de profundidade. Algo que não é fácil de se acessar, a gente não consegue acessar facilmente. Inclusive, por vezes, a ideia que o trecho do Antigo Testamento vai dar é de que só quem consegue acessar essas profundidades é Deus. Só quem consegue acessar, portanto, o coração é Deus. Nós mesmos não conseguimos alcançar a nossa interioridade quanto coração e traduzi-lo. Deus consegue fazer isso. Mas eu gostaria de aprofundar com vocês da seguinte maneira. Coração é a palavra mais importante da gramática antropológica da Bíblia. O que seria antropológico? Seria o estudo do homem, da natureza do homem na Bíblia. Sua importância se deve ao fato dela definir a centralidade do pensamento, dos sentimentos, da vontade e da decisão humana. Então, é algo mais do que sentimentos aqui. Vocês conseguem perceber? Pensamento, sentimentos, vontade e decisão humana. Ou seja, aquilo que o homem decide que é mais importante para ele, é o coração que vai se envolver com essa realidade. Em suma, o coração é o centro do nosso mundo interior. Ou seja, é o centro religioso do homem mesmo. Ali está a sede daquilo que ele adora e, basicamente, daquilo que ele entende como sentido último da vida dele. Ou seja, qual o propósito final da existência dele.
Vamos lá. Consciência. Eu quero chegar nesse ponto, só quero dar uma volta ainda que eu estou dando uma aula, entendeu? Mas eu vou chegar justamente nesse ponto, que o Diego já tinha colocado para a gente aqui também. Mas vamos lá. Tem um autor, um teólogo, que vai dizer o seguinte: o coração é o centro da vida interior de uma pessoa, dos seus sentimentos, do seu entendimento, da sua vontade. Ou seja, na Bíblia, coração também envolve o processo racional de uma pessoa. Também tem a ver com os pensamentos que ela possui. Não é apenas, portanto, algo que tem a ver com vontade, decisão ou adoração, mas os pensamentos dela também. O coração significa todo o ser interior do homem, a sua parte mais secreta. Indica o ego, a pessoa. Acima de tudo, o coração é o centro no homem, ao qual Deus se dirige e no qual a vida religiosa está arraigada, determinando, inclusive, sua conduta moral. O senso de valor que nós temos acerca das coisas tem a ver com aquilo que está enraizado nos nossos corações. É como podemos pensar. O coração também é o centro de deliberações do homem. É do coração que procede a decisão daquilo que é mais importante na vida. Nenhuma escolha que nós tomamos não acontece antes do coração, por assim dizer, sabe? Ou depois. O processo do coração é um processo determinante para as nossas escolhas. Aquilo que a gente considera mais importante, a faculdade que a gente quer fazer, o rumo que a nossa vida vai tomar, parte do coração antes de todos esses aspectos. Agora, o que é importante, já tivemos alguns spoilers aqui, acerca da teologia do coração, nesse sentido, é de que ele também, como nesse trecho aqui, se refere à consciência. Vocês perceberam que essas definições anteriores que eu coloquei para vocês não falam sobre a consciência, mas também tem a ver com a consciência. Aqui eu botei um recorte do Augusto Nicodemos que pode ajudar um pouquinho na ideia. Coração aqui claramente se refere à consciência. Iluminada pelo Espírito, a consciência é uma réplica do tribunal de Deus, diante do qual iremos comparecer e responder por nossos atos. A consciência pode condenar os mais duros pecados, como aqueles que trouxeram a mulher adúltera diante de Jesus. Mesmo os pagãos que nunca ouviram falar de Deus têm uma consciência que lhes acusa do certo e do errado. Observem aqui esse final da consciência que lhes acusa do certo e do errado. Então, a consciência é uma espécie de bússola moral que uma pessoa tem. Ela basicamente dá à pessoa o norte daquilo que é certo e errado. Claro, a consciência pode falhar, tá, gente? A única coisa que não falha no mundo de mostrar o certo e o errado é a Bíblia. A Bíblia sempre está certo quando aponta basicamente o rumo correto moral, por assim dizer, ou ético, mas a consciência pode falhar. Mas aquilo que nos traz aquele senso de culpa ou de acerto moral é a consciência. Então, nós podemos dizer em termos de sinônimo que o coração é também a consciência do homem. Eu sempre relacionei a ideia de consciência com mente, ou mentalidade, por assim dizer. A gente sabe que a mente está envolvida com o coração, né? Então a gente pode fazer essa relação de forma um pouco mais próxima. Mas a consciência tem a ver com o coração do homem. E a gente precisa perceber isso nessa direção, essa bússola moral que direciona o homem nas escolhas éticas da vida como um todo. R.C. Sproul, ele vai colocar da seguinte maneira o que significa a consciência. A palavra grega que expressa a consciência, no Novo Testamento, nesse caso, aparece 31 vezes e parece ter uma dimensão dupla, como argumentavam os eruditos medievais. Envolvia a ideia de acusar e a ideia de justificar. Quando pecamos, a consciência fica perturbada, ela nos acusa. A consciência é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer, trazer-nos ao arrependimento e recebermos a cura do perdão que flui do Evangelho. Então, a consciência constantemente, como é a passagem que o Anderson Diego mencionou, ela nos acusa ou nos absolve em nós mesmos sobre determinadas escolhas morais ou coisas que estão diante de nós nesse sentido. O conceito de consciência aqui, enraizado no aspecto do coração, está claro para vocês? Faz sentido para vocês em algum nível? Está compreendido? Ok, eu creio que seja importante por hora. Vão comigo até Romanos capítulo 2, do verso 14 ao verso 15, que é a passagem que o nosso irmão mencionou, que fala sobre essa realidade aqui. Quem puder fazer a leitura, pode fazer em voz alta, tá bom? 2, 14 e 15.
Então, conseguem perceber aqui, a ideia de acusar e defender é o que constantemente a nossa consciência faz. Ela é um norte nesse aspecto. Mas vamos lá voltar à passagem de 1 João. 1 João capítulo 3, para que a gente possa prosseguir aqui na nossa exposição. Sobre esse trecho que nós estamos vendo agora, que fala sobre o coração, aqui a ideia de consciência, entendendo melhor o que significa coração, existem, geralmente, dois significados diferentes, ou basicamente duas interpretações diferentes sobre esse versículo 20. E aqui eu coloquei ela para vocês, eu vou ler e agora eu vou colocar vocês dentro da participação do processo interpretativo, tá bom? Onde a gente vai discutir o significado disso. Vamos lá, discutindo o significado do verso 20. Sobre esse trecho, uma primeira corrente de interpretação acredita que quando o texto diz Deus é maior que o nosso coração, o sentido é de que o julgamento divino é muito maior que o juízo que fazemos de nós mesmos. Portanto, se a nossa consciência nos acusa, quanto mais severo será o juízo divino sobre nós. Essa interpretação sustenta que João está aplicando o teste moral que fez durante a epístola. Quem geralmente pensa assim era João Calvino, no comentário dele sobre 1 João, e Augusto Nicodemos também. Então, quando o trecho aqui vai dizer algo como, por exemplo, Deus é maior que o nosso coração, é que o julgamento que ele traz para nós é maior do que aquele que o nosso coração está fazendo. Mas, é claro, tanto Calvino quanto Augusto Nicodemos não entendem que a ideia de acusação aqui do coração se refere a cristãos, algo que a gente pode ver um pouco mais para frente. Mas em relação àqueles falsos mestres e os ímpios que estavam no meio da igreja, infiltrados no meio da igreja, nesse aspecto. A segunda interpretação, ou possibilidade interpretativa, é a seguinte. Uma segunda corrente de interpretação possui a seguinte conclusão. Deus é maior que o nosso coração, carrega o sentido de que esse julgamento procede de uma consciência fragilizada, que por vezes esquece do perdão divino. Diante disso, é importante lembrar que a graça de Deus em nosso favor é maior que os juízos subjetivos que fazemos de nós mesmos diante dele. E aqui é a posição de William Barclay e do Hernani Dias Lopes também. Aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem na qual interpretação para vocês é mais coerente nesse aspecto em termos de significado. O que faz mais sentido quando vocês observam o texto. Tá bom? Então, vou dar uns 2, 3 minutinhos aí e vocês podem pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? E a gente discute um pouquinho esses significados. Ninguém vai arriscar, não? Eu acho que vocês discordaram do pastor, e quando ele falou, não vou arriscar, não, que vai... não vou passar essa vergonha, não. Brincadeira. Vamos lá. Eu acredito que a posição de número 2, ela é mais coerente também nesse aspecto. Eu creio que ela faça mais sentido. E acredito que, nesse sentido, João está apontando mais para uma ideia de consolação. E aí, nesse caso, eu iria para vocês no capítulo 2, do versículo 1, quando ele vai colocar Jesus Cristo como nosso advogado. Parece que ele já fez esse movimento anterior de consolação, por assim dizer, caso nós estejamos em pecado. Nós sabemos que Cristo é o nosso advogado, e aqui no capítulo 3, ou caso tenhamos cometido pecado, porque no argumento de João, cristãos não vivem na prática deliberada do pecado. Então, caso venhamos cometer pecado, nossa consciência pode nos acusar de culpa. Mas, por assim dizer, o que João quer fazer aqui é demonstrar que Deus e o perdão gratuito que Ele nos concedeu é maior do que a culpa que nós possuímos. Ok? Essa é a posição que eu tenho também sobre esse trecho, é o que me faz mais sentido nesse aspecto. Mas eu gostaria de avançar com os irmãos aqui. Há alguma dúvida sobre esse ponto aqui, sobre o significado nesse sentido? Ok. João, geralmente, ele vai empregar 3 testes, e aqui só para relembrá-los sobre o contexto geral de interpretação de João. 3 testes durante toda a epístola, em relação a algumas coisas importantes aqui. Os testes empregados por João na epístola. Teste doutrinário, teste moral e teste social. Vocês conseguiram notar isso lendo João? Basicamente, a ideia que João quer nos passar é de que ele basicamente vai avaliar o que seria o verdadeiro cristianismo nessas 3 óticas. Então, o teste doutrinário é aquele que afirma, dentro da discussão de João aqui, a crença de que Jesus é Deus e de que Ele é homem também. Ok? Onde não se separa essas 2 naturezas, não se nega nenhuma dessas 2 naturezas. João, nas 3 epístolas, está preocupado com essa ideia. O teste moral tem a ver como os cristãos tendem a viver as suas vidas. Então, o cristão tem um certo tipo de viver. 1 João capítulo 3, versículo 9, fala que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, cristãos de verdade não vivem deliberadamente no pecado. Pelo contrário, cristãos de verdade vivem em obediência. Cristãos de verdade obedecem os mandamentos de Deus. Não quer dizer que não pequem, mas eles obedecem aquilo que Deus ordena.
E o cristão de verdade também, ele tem uma certa atitude com aquele que é o seu irmão. É a terceira prova que João vai empregar. Ou seja, quem é cristão ama o seu irmão. Pode ser que não seja um amor perfeito de todo, mas quem é cristão ama o seu irmão e tem uma posição de amor em relação ao seu irmão. Esses 3 testes é importante para aquilo que nós vamos começar a trabalhar agora, no versículo 22 e 23. E aí eu chamo para vocês, eu vou pular o slide seguinte e vou para o desafio do verso 22, tá bom, Rafael? Que vai dizer o seguinte: esse trecho ensina... Pergunta. Claro. Sim. Se o coração não nos acusa, acredito que seja... Sim, com certeza. Eu acredito que seja basicamente essa a ideia. E é claro que assim, a acusação, ela é um pouco além de simplesmente você ter aquela sensibilidade moral de perceber os seus pecados e ter sentimento de culpa. Isso inevitavelmente vai acontecer. Se isso não está acontecendo, a gente está entorpecido pelo pecado. Mas é basicamente aquela atitude onde não nos aproximamos de Deus por conta dos nossos pecados em algum nível. Onde parece que existe um obstáculo entre nós e o nosso Deus. E até mesmo uma dúvida se somos salvos ou algo parecido. Sabe? Então, se a nossa consciência não nos acusa nesse sentido, caminhamos com confiança. Se nos acusa nesse aspecto, precisamos lembrar que o perdão e a graça de Deus é maior que todas essas coisas. Tá bom? Então, vamos lá. O desafio do versículo 22, lembrando dos testes que eu coloquei para vocês aqui. O verso 22 vai dizer o seguinte: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ok. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: esse trecho ensina que Deus ouve orações com base no mérito e piedade humana? Ou seja, eu vou viver uma vida, sabe, santa e boa, e assim Deus vai me ouvir. Se eu não fizer tudo o que eu tenho que fazer, Deus não vai me ouvir. Minhas orações não serão respondidas. É isso que o texto está dizendo? Eu creio que a conclusão que você vai ter é não, por causa do todo, digamos assim, o conhecimento teológico que você já possui. Mas por que não? Ok? Por que não? E aí eu vou colocar diante de vocês aqui para que você responda essa pergunta. Vamos lá, está aberta aqui a discussão sobre isso. Diga. Boa. O que foi muito bom da resposta de vocês é que vocês foram extremamente honestos com o texto. Isso foi extremamente interessante. Vocês não tentaram dar uma, digamos assim, uma justificação com base na soteriologia calvinista, por assim dizer. Por mais que seja uma soteriologia correta, sabe? Eu acho que eu fui um pouco mais imaturo quando me deparei com um texto nesse sentido, dando aquela justificação que dá diversas voltas para chegar, digamos assim, à conclusão de acordo com a minha teologia nesse sentido. Então, vocês foram bem honestos com o texto, eu gostei desse aspecto, de não desvincular a resposta à oração à obediência em algum nível. Isso é importante. No próximo slide, eu coloquei da seguinte maneira, e eu vou destrinchar para vocês. João já dissera que a guarda dos mandamentos revela quem realmente conhece a Deus. Agora ele relaciona o recebimento dos pedidos à guarda dos mandamentos. Esse é o ensino geral das Escrituras, que Deus atende às orações daqueles que o agradam. Quanto aos ímpios e incrédulos, suas orações são abominação diante do Senhor. A grande questão aqui que a gente precisa perceber no texto é o seguinte: quem nasceu de novo e pertence a Cristo obedece os mandamentos. Sabe? Essa é a grande ideia. Vive uma vida de santidade, vive uma vida de retidão. Sabe? Nós somos salvos para viver justamente dessa forma. Cristo não está nos libertando apenas do inferno, da condenação, ou algo assim. Cristo também está nos dando um tipo de vida para se viver, do qual o Espírito Santo nos capacita para poder ter esse tipo de vida. Respondendo aquela pergunta que eu coloquei para vocês, Deus não ouve nossas orações com base em mérito e piedade humana. Deus ouve as nossas orações com base em graça. Mas, observando aqui a dinâmica do texto nesse sentido, a conclusão que nós precisamos ter é de que aqueles que são salvos pela graça levam uma vida de obediência aos seus mandamentos. E então são ouvidos nesse caso. Sabe? Então não existe uma relação de obras para ser ouvido, mas que aqueles que são ouvidos praticam boas obras e suas orações são respondidas. Eu coloquei isso num esquema de silogismo que pode funcionar da seguinte maneira. Não é perfeito esse esquema aqui, mas pode contemplar algumas realidades.
a lógica do argumento de João é basicamente essa. Deus ouve as orações de quem guarda os seus mandamentos. É o que o texto está dizendo, sabe? Premissa número 2. Seus filhos guardam seus mandamentos, ou seja, aqueles que nasceram de novo, que estão em Cristo. Logo, Deus ouve as orações dos seus filhos. É o tipo de conclusão lógica que a gente pode ter em relação à ideia geral aqui. A questão que esse silogismo não comporta, mas é importante ressaltar, apenas os que são filhos de Deus em Cristo guardam os seus mandamentos. Então é mais ou menos essa ideia. Não nos leva a um aspecto meritório, mas afirma a obediência daqueles que estão em Cristo e, portanto, são ouvidos. E, meus irmãos, pensando em termos um pouco mais práticos nesse aspecto, eu creio que essa semana vocês podem ter desobedecido em alguns aspectos da vida de vocês. Vocês conseguem lembrar de pecados que cometeram e, portanto, desobedecer ao Senhor? Eu também lembro disso. Mas eu consigo perceber também de que Cristo tem me santificado e eu tenho caminhado numa vida de retidão. Vocês conseguem perceber Cristo endireitando o seu caminho e os mandamentos sendo cumpridos? Então, essa é a ideia. O texto não está dizendo que nós obedecemos perfeitamente e exaustivamente os mandamentos de Deus, mas de que o obedecemos. Temos uma vida de obediência. Claro, existem pecados envolvidos ali, mas temos uma vida que está caminhando no caminho do Senhor. Tamires, você ia fazer uma afirmação, algo assim? Sim. Sobre o trecho de Provérbios, eu acredito que aqui talvez o trecho não se refira a alguém que é crente, por assim dizer. Ele está falando de alguém que é ímpio mesmo, nesse caso. Está dentro daquela distinção geral de aquele que é tolo e daquele que é sábio. O sábio, nesse caso, ele teme ao Senhor, portanto, tem um coração transformado e regenerado. E o tolo não. O tolo vive o seu caminho de impiedade. Então, o texto de Provérbios teria uma discordância nesse aspecto. Ele está falando de alguém que é ímpio mesmo, portanto, se recusa a ouvir a lei de Deus como alguém que teve um coração sarado em algum nível. Mas o trecho de Pedro não. O texto de Pedro está exatamente como eu entendo nesse aspecto aqui, de acordo com o seu argumento, nesse sentido. Eu entendo de que o trecho de Pedro, e é claro, o intérprete pode falhar, mas a Bíblia não. Eu entendo que esse trecho de Pedro ele fala sobre uma medida disciplinar de Deus para maridos negligentes, ok? Eu creio que seja um caso específico nesse sentido. Ou seja, se o homem está sendo negligente com a sua esposa e faltando com a sua esposa nesse sentido, Deus não vai ouvir as orações que estiver fazendo enquanto estiver persistindo nesses pecados. Entende mais ou menos? Então, ele não trata a sua esposa com dignidade. Ele não trata a sua esposa com bondade nesse sentido. Pelo contrário, ele falha nas suas obrigações enquanto marido. Existe, portanto, então, uma medida disciplinar de Deus enquanto pai que faz com que essas orações não sejam ouvidas. E aí eu também me remeto a Hebreus capítulo 12. Deus disciplina os seus filhos por mais que seja dolorido. Por mais que isso às vezes vai se traduzir em um céu de bronze, onde você parece orar e Deus não está ouvindo, algo assim. Claro que existem circunstâncias de sofrimentos pessoais que cristãos passam, onde a sensação que eles têm é de que Deus não está ouvindo as orações deles. Mas Deus está ouvindo. Mas nesse caso de um marido negligenciando a sua esposa, tratando-a mal, não dando a ela o que é devido nesse aspecto, eu entendo que é uma disciplinar de Deus específica para esse caso, onde Deus não está ouvindo. Tanto que essa afirmação, por exemplo, Tamires, não é feita em relação a outros pecados que o cristão pode cometer. Entendeu? É falado especificamente sobre esse aspecto. Então, acredito que seja uma medida disciplinar para um pecado específico nesse sentido. Mas o pastor, se quiser, pode expor a sua visão de forma diferente sobre esse trecho ou endossar a ideia. Não sei. Discorde de mim à vontade, não tem problema. Sim, perfeito. Ok? Então, a gente pode entender nesse caso de que Deus, nesse sentido, ele vai ter orações que cristãos piedosos vão estar fazendo e não vai responder, justamente por conta da sua vontade, aquilo que ele deseja fazer nesse aspecto. Meus irmãos, eu creio que meu tempo ele já foi suficiente, mas eu vou dar a voz ali para a nossa irmã Aline. Eu acredito que, porque Deus não ouve as orações de ímpios? Primeiro, eles não estão justificados, eles não estão numa posição do qual eles podem se achegar a Deus. Então, a gente entende basicamente de que, antes de nós nos convertermos a Cristo, existia uma barreira entre nós e Deus. Existia um grande abismo. Mas, a partir do momento que estamos em Cristo justificados, agora nós temos acesso direto à sua presença. Ímpios não têm esse acesso à sua presença, portanto, eles não podem se comunicar a Deus de modo que Deus venha ouvi-lo. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, tem um trecho que vai basicamente dizer que os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que não vos ouçam.
a ideia vai apontar diretamente depois para a oração nesse caso. Então, quem está deliberadamente em pecado por não ter Cristo não vai ser ouvido por Deus, por mais que faça orações. Eu já vi ímpios fazendo oração e tal, até dando testemunhos que Deus ouviu, e eu sei que não é realidade, por causa do testemunho da Bíblia nesse caso. Deus não vai ouvir, portanto, pessoas que não estejam em Cristo. Existe um obstáculo para elas fazerem isso. E tem uma questão também, pessoas que não estão em Cristo nunca vão buscar o verdadeiro Deus. Romanos 3 fala que não há quem busca Deus, eles vão procurar a ideia deles pagã de divindade, que está totalmente equivocado. Entendeu? Meus irmãos, é basicamente essa a ideia. Vou fechar aqui no Diego, tá bom? Vocês tem mais perguntas aí, gente? Mais gente aí que queira perguntar? Não? Então, vou fechar aqui no Diego. Diferentes aí. Entendeu? Eu acredito que, por exemplo, quando a gente está falando de oração, nós estamos falando de pedidos que são dirigidos a Deus. E nesse caso aqui, de Romanos 1, por exemplo, nós estamos falando de um juízo de Deus dado aos ímpios por conta da sua depravação nesse sentido, que é entregar a sua própria concupiscência, e não a realização de um pedido feito a Deus nesse caso, entendeu? Claro, existe a graça comum, mas isso não tem uma relação necessariamente com a oração. Deus é favorável com toda a humanidade em dado nível, mas favorável em termos salvíficos aos eleitos. Então, pessoas que não são cristãs vão desfrutar de coisas boas da criação, por assim dizer, mas não vão ter esse acesso a Deus pela oração no qual eles podem ser respondidos. A oração, nesse caso, ela tem um significado pactual, em que as pessoas do pacto, que foram alcançadas de forma redentiva por Deus, são respondidas. Entendeu? A oração é extremamente pactual nesse sentido. Então, ímpios, por mais que possam desfrutar de coisas boas nas suas vidas, que desejaram, ou algo assim, como uma dádiva da criação, ou nesse favor geral de Deus, eles não vão ter esse acesso, esse privilégio salvífico ou pactual da oração nesse caso, entendeu? Irmãos, eu vou encerrar aqui, tá bom? Orando ao Senhor, certos que vamos ser ouvidos, tá bom? Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por ter nos feito o seu povo e pelo fato de que a nossa consciência não nos deve acusar nesse sentido. Obrigado porque o Senhor é maior que a nossa consciência. Nós podemos ter certeza da nossa salvação, nós podemos ter certeza que somos alcançados por Cristo, de que somos amados por Ti. E nós te louvamos por isso, ó Senhor. Que o Senhor nos torne intérpretes da Bíblia ainda melhores e nos ajude a prosseguir no caminho de obediência ao mandamento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.